Paz do Senhor, meu irmão. O evangelista Miguel de Souza está na cidade de Vespale, Frederico Vespale, a 130 quilômetros de Porto Alegre. Quero deixar a meditação com você. O Salmo de número 103, o verso 1, o verso 2 e o verso 3. Que diz: bendiz a minha alma, o Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma, o Senhor, e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Ele quem perdoa todos os teus pecados e sara todas as tuas enfermidades. Ele quem? Jesus Cristo, que tem o poder de perdoar os teus pecados. Escreveu o teu nome no livro da vida. Nós sabemos que as autoridades, o Supremo ali, lembro-me que há alguns anos atrás, o ministro do Supremo, ele assinou a liberação de um dos presos mais perigosos do Brasil. E esse moço foi posto em liberdade. E depois foi posto em liberdade, esse moço sumiu, até hoje a justiça não encontrou. Nós sabemos que as autoridades aí, eles criam as leis, e muitas vezes dentro dessas leis eles criam emendas, né? E podemos ver que esse moço que está em liberdade hoje, como foragido da justiça, ele pode ter a liberdade, mas uma coisa é certa, o sentimento de culpa dele continua, né? Só que o meu Jesus é diferente. O meu Jesus, ele entra numa penitenciária, ele converte um pecador ali e ele tem o poder de apagar o sentimento de culpa daquela pessoa, porque Jesus realmente ele tem esse poder. No livro de Atos, capítulo 13, versículo 19, diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha assim um tempo de refrigério pela presença do Senhor. Então, ele apaga, como que você escrever numa lousa com giz branco, uma caneta própria para um quadro. Você escreve, em seguida você pega um apagador e em seguida, após apagar, você não vai conseguir lembrar o que estava escrito ali, porque alguém usou um apagador para apagar. É exatamente isso que Jesus faz quando a gente se converte a Cristo. Após se converter em Cristo, ele apaga os nossos pecados. O nosso irmão Isaías diz que o Senhor lança os nossos pecados no mar do esquecimento. É muito importante, quando olhamos sobre a doutrina, os três aspectos da salvação, nós temos ali a justificação, que é um ato de inocentar o réu. É justamente esse poder que só Jesus tem que fazer, apagar o sentimento de culpa de um pecador. Talvez você que está nesse momento me acompanhando nesse canal, talvez seja um transgressor da lei de Deus, está sempre infringindo a lei, talvez seja um pecador quanto mais, mas se você reconhecer que você é um pecador e se voltar para Cristo, entregar a sua vida a Jesus, ele tem o poder de transformar uma vil pecador numa nova criatura. A gente olha para aquele ladrão da cruz e às vezes a gente se pergunta, mas será que aquele ladrão, ele teve os pecados dele perdoados? Com certeza. Você vê que estavam dois ao lado de Jesus na cruz, um à direita e outro à esquerda. O da esquerda começou a blasfemar e a dizer: se tu és o Cristo, desce dessa cruz e nós creiamos em ti. Aí você vai ver que o da direita ele pensava diferente. Olhando para Jesus e olhando para suas misérias, vendo quão pecador ele era, ele disse: tu nem ao menos temos a Deus, estando nós em igual sentença. Nós estamos aqui pelo ato que praticamos, mas esse justo nem o mal fez. Voltando-se para Jesus, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje, o perdão dos pecados é hoje. Mas você precisa fazer como aquele ladrão da cruz. Reconhecer que você é um pecador. E reconhecer que só Jesus tem o poder de perdoar os seus pecados. Por isso que o salmista começa adorando a Deus no Salmo 103, dizendo: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. E entre esses benefícios que o salmista fala, ele fala exatamente sobre o perdão dos pecados. Porque ele diz: ele é quem perdoa todos os nossos pecados e sara todas as nossas enfermidades. Tem uma tradução que diz: é quem cura todas as nossas enfermidades.
Jesus tem o poder de curar tanto a enfermidade do corpo físico como a enfermidade da alma, que é cometida pelo pecado. Você, meu amigo, que está inscrito nesse canal, que ouve esta mensagem, talvez o sentimento de culpa é muito forte na sua vida. Mas se você se voltar para Jesus com um coração sincero, com interesse de coração, certamente Jesus é poderoso para perdoar os teus pecados e escrever o seu nome no livro da vida. Uma certa feita, os discípulos de Jesus disse: eis que eu vos dou poder para curar as enfermidades. E aqueles discípulos então saíram daquela comissão, foram ali para fazer aquele evangelismo na prática. Jesus outrora já havia ensinado de maneira teórica. Agora Jesus faz um teste com os discípulos, mandando que eles fossem na prática, na realidade. E aqueles discípulos foram e tiveram um sucesso tremendo aos seus olhos, vieram muito felizes dali. E ao chegar com Jesus, eles disseram: Senhor, no teu nome até os demônios se sujeitaram a nós. Jesus disse: alegrai-vos antes, porque vocês têm o vosso nome escrito no livro da vida. E você, meu amigo, já está com o seu livro escrito no livro da vida? Só existe uma forma de você ter o seu nome escrito no livro da vida: se você reconhecer que é um pecador, entregar a sua vida a Cristo e aceitá-lo como salvador pessoal de sua vida. O nosso irmão Jeremias diz que no capítulo 17 de Jeremias, ele vem dizer que muitos têm o seu nome escrito no chão, mas quando alguém entrega a vida a Cristo, o nome sai do chão e vai para o livro da vida. Se você for para Apocalipse, lá no final de Apocalipse, você vai ver que foi aberto o livro e os que não tinham o seu nome escrito no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Você já tem o seu nome escrito no livro da vida? Você já entregou a sua vida a Cristo, já aceitou como Senhor pessoal de sua vida? E o salmista, ele entendia muito bem disso, quando eles bendizem a minha alma, Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma, Senhor, e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Ele que sara todas as nossas enfermidades e é quem perdoa todos os nossos pecados. Jesus tem poder de perdoar esse pecado. Jesus tem poder de fazer de você uma nova criatura e fazer de você um cidadão no céu. É muito importante entregar a sua vida a Cristo. Quantas pessoas, que nem Zaqueu, por exemplo, um dia Jesus entra na cidade de Jericó, e ao entrar na cidade de Jericó havia um homem chamado Zaqueu, um homem de pequena estatura. Mas esse homem desejava ver quem era Jesus. Você tem um desejo realmente de ver quem é Jesus? Você tem um desejo realmente de saber quem é Jesus, o Salvador da humanidade? E aquele moço, a Bíblia diz que ele era chefe dos publicanos, e ele era um homem importante para o Império Romano, apesar de ser odiado pelos judeus, mas ele era um cobrador de imposto. Aquele tipo de ser humano que, quando chegava para fazer a cobrança dos impostos, ele era desumano. A Bíblia diz que ele era um homem rico e era um homem chefe dos publicanos. Mas o fato dele ser um homem rico não isentava ele de ser um pecador. O fato dele ser um dos chefes dos publicanos também não isentava ele de ser um pecador. Mas o importante é que o nosso amigo Zaqueu, ele reconheceu que era um pecador. A Bíblia diz que ele subiu então numa figueira brava e ficou ali. De repente a multidão começou a passar por debaixo daquela árvore. Talvez muitas pessoas com os olhos voltados para Cristo, focados em Cristo. Essas pessoas talvez não conseguiam sequer ver Zaqueu lá em cima. Mas a Bíblia diz que quando Jesus chegou junto daquela figueira, Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. A Bíblia diz que Zaqueu desceu dali, recebeu Jesus com alegria. Tem uma tradução que diz: recebeu Jesus gostoso, alegria maravilhosa. E agora Zaqueu sai caminhando, levando Jesus para sua casa. E quando ele vai caminhando, imagino ele quantas vezes queria olhar nos olhos de Jesus, mas o brilho da glória de Deus nos olhos de Jesus era tão grande que não permitia que ele fixasse os olhos em Jesus. Eu imagino cada vez que ele olhava para Jesus, que Jesus olhava para ele, ele baixava a sua cabeça e começou a reconhecer como pecador, como miserável ele era. Ele disse: Senhor, prometo dar a metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu prometo pagar 4 vezes, quadruplicado. Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você vê que Zaqueu aqui, ele se encontra com Jesus, reconheceu quão miserável ele era, e agora
ele alcançou algo na sua vida chamada perdão. É por isso que o salmista diz: bendiz a minha alma, Senhor, e tudo que é mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma, Senhor, e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades, e Ele é quem sara todas as nossas enfermidades. Você observa que Zaqueu ele alcançou esse milagre do perdão na sua vida. Nesse encontro de Jesus com Zaqueu, 3 coisas importantes aconteceram. Primeira coisa que aconteceu nesse encontro de Jesus com a pessoa de Zaqueu foi uma visita inesperada. Zaqueu não imaginava que Jesus iria na sua casa. Talvez Zaqueu pensava que apenas ia encontrar com Jesus. Mas quando Jesus disse: hoje me convém pousar em tua casa, foi uma visita inesperada. Zaqueu jamais imaginava que Jesus iria na sua casa. Zaqueu, como um publicano odiado pelos judeus, ele não passava pela cabeça dele que Jesus, o Filho de Deus, ia se propor em parar na sua casa, pousar na sua casa. A segunda coisa que me chama a atenção, além da visita inesperada, foi uma visita transformadora. Quando ele se depara com Jesus, após conversar com Jesus, ele disse: Senhor, eis que eu prometo dar metade do meu bem aos pobres. Se tenho defraudado alguém, eu prometo pagar quadruplicado. Você vê que foi uma visita inesperada, uma visita transformadora. Aquele moço recebeu uma transformação. E só existe uma forma de ter uma transformação na vida: se você se encontrar com Jesus, aceitar Jesus como Salvador pessoal de sua vida. Certamente você vai ter o mesmo direito que teve Zaqueu, de ter o seu pecado perdoado. A terceira coisa que me chama a atenção: em primeiro lugar, uma visita inesperada; em segundo lugar, uma visita transformadora; e em terceiro lugar, uma visita salvadora. Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você vê que Zaqueu, após levar Jesus para sua casa, após se encontrar com Jesus, ele teve bênção tríplice na sua casa. É por isso que o salmista, quando fala no Salmo 103, ele glorifica a Deus através daquela melodia, através daquele louvor. Bendiz a minha alma, Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma, Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem sara todas as nossas enfermidades e quem perdoa todos os nossos pecados. Só Jesus tem esse poder de fazer isso na vida do homem. Portanto, meu amado amigo, você que está inscrito nesse canal, eu aconselho a você, se ainda não entregou a sua vida a Cristo, não fique cocheando entre 2 pensamentos, mas tome uma postura que Zaqueu tomou diante de Jesus. Se você tomar essa postura, reconhecendo que é um pecador, Jesus vai fazer morada na sua casa, que representa o seu coração. Tem um determinado cantor aí, evangélico, um cantor gospel, que ele canta a melodia do Zaqueu. Ele disse: como Zaqueu, eu quero subir. Você vê que Zaqueu subiu na árvore, mas o segredo da vitória não está em subir. O segredo da vitória está em descer. Porque Jesus, quando chegou junto de Zaqueu, ele disse: desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. Hoje é um momento aceitável, hoje é um momento de salvação. Que Deus em Cristo, meu amigo, vos abençoe. E você que é inscrito nesse canal, ore por mim. Compartilhe esta mensagem com seus parentes, com seus amigos. E vamos, através desta mensagem de salvação, povoar o céu. Estou na cidade, mais uma vez repito, de Frederico Westphalen, uma das cidades dos quase 500 municípios do estado do Rio Grande do Sul. É em torno de 130 quilômetros de Porto Alegre. Mas Deus vai certamente falar com você por meio dessa palavra. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém.